pregar, né, irmãos? Depois de uma oração dessa, de um compartilhamento tão sincero, vindo de Marfim. Mas eu quero dizer para você que Deus é bom, Deus é fiel, Deus é justo. Ele é o teu santo protetor que tem te guardado, te livrado da peste perniciosa. Ele tem te livrado mesmo na sombra da morte. Ele tem te guardado. Eu quero dizer que você está no santo lugar. Este lugar que você está é profético. É necessário que você vigie, que você fale aqui dentro, porque este lugar é um local profético. E eu gostaria muito, irmãos, de trazer a meditação da palavra de Deus aos vossos corações, até como eu disse o pastor Edmar, que seria muito bom ouvir o nosso pastor falar, né? E que ele trouxesse uma palavra receptiva, uma palavra como o Edmar Filho nos expôs aqui. O pastor não trouxe, mas o Edmar Filho trouxe, e mostrasse para nós a importância de estar neste lugar. E eu então procurei na palavra de Deus algo que pudesse ser voltado nesse sentido, mas eu não consegui sair do texto. E não tem nada a ver com esse sentido. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia. É uma leitura meio extensa, mas eu vou pular alguns tópicos, mas para que nós possamos entender, eu vou tentar ser o mais resumido possível aqui nessa noite. Encontra-se no Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24. É um sermão profético, é um sermão apocalíptico, e é um sermão que nos convida à vigilância, e é um sermão que nos fala da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. A consumação dos séculos, os finais dos tempos. Mateus capítulo 24, você encontrou? Nós vamos ler a partir do primeiro, depois quando eu for pular eu vou avisar os irmãos. Diz assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Porém Jesus lhe disse: em verdade, não veste tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E assentando eles ao monte das oliveiras, chegando-se ali os seus discípulos, em particular dizendo: diz-me quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e o fim do mundo? Jesus lhe respondendo disse: acautelai-vos e que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvirei guerras e rumores de guerras. Olhai e não assusteis, porque é misto, ou seja, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares. Pula para o 12, diz assim: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. No mesmo capítulo, versículo de número 29, ele continuando o sermão, ele fala da vinda do Filho do Homem. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Oh, maravilha! Pula para o 32. Aprendei, pois, sobre a palavra da figueira. Quando já os seus anos se tornam tenros
e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Verso 36. Porém naquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Vamos para o 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora em que Vigiai, pois, não sabeis a hora que o vosso Senhor, que há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que a vigília à noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir, e a hora em que não penseis. Você estava ansioso de estar neste lugar? Você marcou um encontro com o Senhor nesta noite? Canta uma canção sincera com o Senhor comigo assim, ó. Nessa noite feliz, neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Aleluia. Tome o seu assento. Que Deus possa estar conosco aqui neste momento. A minha oração aqui hoje foi de gratidão ao Senhor e dizer para Ele: obrigado por estar neste lugar. Tem certas coisas que a gente aprende a dar valor depois que perde, né? Nós ainda não chegamos a perder, mas quando foi dito para nós, não pode mais adorar o Senhor naquele lugar, você dá uma dor no coração e começa a dizer: por que eu não fui mais vezes? Por que eu não fui em todos os cultos? Por que eu não estava em todos os momentos em que eu pude estar, né? Mas a verdade é que veio essa pandemia e pegaram todos de surpresa. Meus irmãos, esse texto, ele começa dizendo o seguinte: que Jesus Cristo estava em Jerusalém e os discípulos, através do rei Herodes, não bem os discípulos, mas o rei Herodes tinha construído um grande templo. Um templo muito bonito, ornamentado com mármore branco e ouro. E eles ficaram muito empolgados com aquela obra gigantesca, muito empolgados com as grandes riquezas que havia ali naquela obra. De tamanha era aquela obra arquitetada para aqueles dias. E eles foram então muito empolgados em mostrar para Jesus e olhar para Jesus e dizer: olha a estrutura desse prédio, olha como foi feito esse prédio, olha esse mármore, olha esse ouro. E eles então estavam empolgados em mostrar para Jesus. E Jesus disse para ele: olha, vocês estão vendo tudo isso? Pois eu digo a vocês que não ficará pedra sobre este lugar. E eles então afastam com Jesus, porque durante todo o seu ministério Jesus falava da consumação dos séculos, da segunda vinda do Filho do Homem, da volta do Filho do Homem, voltando com poder e glória. E eles então se afastam com Jesus, e seus discípulos em particular chegam até Jesus, nós estamos com o Senhor esses anos todos do seu ministério, revela para nós, é o fim. Quando será este fim? Quando vai acontecer a consumação dos séculos?
Quando vai acontecer a volta do Filho do Homem? Quando vai surgir essas coisas, esses sinais? E Jesus então começa a ensinar para eles, a explicar para eles. E Jesus então vai dizer para eles que de todas as tragédias que a maioria de nós conhecemos, Jesus vai falar de guerras, rumores de guerras. Ele vai falar de reinos contra reinos. Ele fala de nação contra nação. Ele fala também de pestes. Ele fala de terremotos. Ele fala de grandes pandemias. Ele fala da fome. Aí eu te faço uma pergunta, igreja. Nós que estamos aqui, quem ainda não contemplou essas coisas acontecendo? Jesus disse mais adiante, ele disse para ele: olha, vocês querem saber quando vai acontecer no final? Olhe para a figueira. Olhe para a figueira. A figueira, quando ela renova os seus ramos, quando a figueira começa a brotar as suas flores, anuncia-se a entrada de uma nova estação, anuncia a chegada do verão. Portanto, vós que são eleitos, quando ouvintes falar destas coisas, sabeis que haverá o começo de um novo tempo, o surgimento de uma nova era, a mudança de um novo tempo. E os discípulos ainda sem entender, Jesus continua: olha, se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí eu te faço a pergunta: alguma vez você já viu uma mãe abandonar um filho? Eu já vi. Os cientistas estudam e querem dar uma resposta. Você já viu a inversão de valores que tem acontecido no nosso tempo? Antigamente era vergonhoso alguém ir para o boteco, era chamado de pinguço. Hoje as pessoas estão exibindo o seu vício. A iniquidade tem se multiplicado. E Jesus vai mais adiante, ele fala assim: olha, deixa eu dizer mais uma coisa para vocês. Isso vai acontecer como foi nos dias de Noé. Meus irmãos, a marca da construção dos dias de Noé, daquela arca dos dias de Noé, foi um marco histórico. Nunca jamais alguém havia construído, nem sequer barco tinha na região. Jamais alguém tinha construído algo de 150 metros de comprimento, 50 de largura e 25 de altura. Era o tamanho da arca. 120 anos construindo aquela arca. E Noé avisava: vai chegar o dilúvio, vai vir a chuva vai brotar, a chuva vai cair, entre na arca, me ajude a construir a arca. E as pessoas continuavam do mesmo jeito, fazendo as suas viagens, bebendo, casando, negociando, comprando, vendendo. A vida continuava normal. Tudo continuava normal. Até o dia em que Noé entrou na arca, juntamente com a sua família, e a porta se fechou. Hoje nós temos uma porta aberta, e essa porta é Cristo. Mas nos dias de Noé a porta foi fechada. E Noé dizia: vai vir um dilúvio. E quando a porta fechou, diz a Bíblia que a água brotou do chão. A água caiu do céu. E durante 40 dias e 40 noites choveu ali naquele lugar, dizimando da terra todo ser humano, a não ser a família de Noé. E Noé avisou durante 120 anos: vai chover, vai vir um dilúvio. Mas eles não acreditaram. Posso dizer uma coisa para minha surpresa? Pregar sobre o céu
pregar sobre a volta de Jesus, pregar sobre o inferno, está sumido deste lugar. Os nossos altares pararam de falar sobre a volta de Jesus Cristo. E para nosso maior espanto, é que nós somos a geração mais próxima do arrebatamento. E eu creio que no meu tempo eu verei Jesus para aparecer nas nuvens com poder e glória. Mas eu preciso anunciar: Jesus Cristo está voltando. Acha mesmo, irmão? Você já parou para pensar dos eleitos de Deus? Você já parou para pensar sobre a igreja de Deus? A igreja do Senhor Jesus, ela tem ídolos. A igreja do Senhor Jesus tem popstar gospel. Neste lugar é lugar de fazer piada. Este lugar é lugar santo de adoração ao Senhor. Este lugar não é lugar para ficar vendo o celular. De uma certa forma, irmão, nós estamos distorcendo a palavra de Deus. Estamos esquecendo que Jesus voltará. E Ele vai voltar. Acha mesmo? Você acha mesmo que essa pandemia parou o mundo inteiro para te ensinar a lavar a mão, para te ensinar a colocar máscara? Isso é trombeta soando, e você tem que estar atento que Jesus está voltando. Isso é como os outdoors colocados e avisando para a igreja. Você acha que o evangelho já não foi pregado em todas as nações? Você está muito enganado. Enquanto você está aqui no conforto, há 3 anos atrás, uma igreja da Nigéria foi queimada com todos os seus membros vivos, queimados dentro da igreja, e lá era proibido pregar o evangelho. Acha que na Coreia do Norte não tem missionários infiltrados pregando o reino de Deus? E lá eles estão avisando: Jesus está voltando. E por que eu e você não ensinamos isso para os nossos filhos? Acha mesmo que essa pandemia é só para você passar alguns dias aí, tendo tempo para criticar mais o seu governador, tendo mais tempo para criticar o seu presidente? Ou quem sabe para você estar com a sua família? O amor tem se esfriado. Nunca se aumentou tanto a violência doméstica. Mãe agredindo filho, filho agredindo mãe, marido agredindo esposa, esposa agredindo filho. Trai-se, deixam ser traídos. Não, Jesus não é esse coleguinha seu que vai para as suas palavras. Aí você posta num dia, você está lá com a bateria de bebidas alcoólicas. Aí no domingo você está adorando na casa do Pai. Isso é posto nas redes sociais. Imagina como deve estar o nosso coração. A minha oração nessa noite é que este culto, não só desse, mas de todas as igrejas, volta a falar do arrebatamento. Que todos os cultos voltam a falar sobre a volta de Jesus Cristo. Que nós voltamos a falar sobre o inferno. O inferno é uma realidade, irmão. Eu anotei alguns números, eu peguei só alguns números hoje. Senhor, me deu um despertar. Como é que era antes desse coronavírus? Aí eu fui, pesquisei no Google mesmo. Sabe quantas pessoas morrem no trânsito no Brasil por ano? 40 mil. Sabe quantas pessoas morrem de homicídio no Brasil? Dados de esses dados aqui, 2016. 62.517 pessoas morrem por ano no Brasil. Problemas cardíacos, 289 mil pessoas por ano. Gripe comum, no ano passado, gripe comum, 1.109 pessoas morreram. Aí a minha preocupação é: quantas dessas nós alcançamos através da oração?
de anunciar a palavra de Deus? Quantas vezes será que de alguma forma foram alcançados pela misericórdia de Deus? Porque a Bíblia é muito clara em dizer: se todos não se arrependerem, escuta essa palavra, se todos não se arrependerem, serão condenados. Aonde está você, igreja do Senhor? O mundo está esperando a resposta. A quem o mundo vai recorrer agora? Aonde o mundo vai buscar esperança agora? O mundo procura uma resposta. E cadê você, igreja? Eu observo muito as nossas orações. Apenas nossas orações, nós somos capitalistas. Oh, meu Deus, abençoa minha empresa, abençoa meu salário, abençoa meu emprego, abençoa minha casa, abençoa, abençoa, abençoa. Mas se você dobrar o seu joelho e dizer: Jesus, tem misericórdia do Brasil, tem misericórdia dessas almas que estão perecendo, permita-nos alcançar de alguma forma, para que elas não se percam para a eternidade. Irmã Eliel, mas a minha empresa está prosperando tanto. Então usa a sua empresa para dizer que Jesus voltará. Irmã Eliel, eu não casei. Usa a sua juventude para dizer: Jesus está voltando. Eu casei. Pega a sua casa e anuncia: Jesus está voltando. E ele virá. E ele diz que estará dois no campo, um vai subir, o outro vai ficar. Sabe por quê? Porque o que estava no campo precisava ter influenciado para os dois subirem. Mas na verdade Jesus nem está falando sobre isso. Ele está dizendo que as pessoas vão estar no mesmo lugar, talvez trabalhando na mesma empresa, talvez congregando na mesma igreja, talvez dirigindo e andando no mesmo carro. Um sobe e outro fica. Não que o outro não evangelizou, não que o outro não falou, mas será assim: os eleitos de Deus, ele virá para buscar vocês. Aí eu pergunto: você, onde está você, igreja? Será que ser igreja é vir para cá no domingo, levantar a mão, sentar e glorificar Deus e chorar? Não. Igreja é muito mais do que ser gospel. Igreja é muito mais do que ser evangélico. Igreja é muito mais de ser crente. Você é luz, e você foi chamado para propagar boas novas. As pessoas têm que olhar para a igreja e ver a esperança, ver um refúgio. Não estou falando aqui desse prédio, desse local de adoração. Estou falando de mim e de você. Não se canta mais a volta de Jesus, mas eu canto: o mercado está vazio, seu trabalho já parou, o martelo dos obreiros, seu barulho já cessou, os ceifeiros lá do campo terminaram seu labor. É notícia em toda parte: Jesus Cristo já voltou, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia! Ele para os santos transladar. Se o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia! Ele vem nos buscar. Ele vem. Prepara a tua casa para subir. Prepara os teus funcionários para subir. Prepara os teus vizinhos para subir. Prepara os teus filhos. Mães, não jamais desiste de orar pelos seus filhos. Filhos, não deixe de orar pelos seus pais. Igreja, anuncie a volta de Jesus Cristo. Você acha que essa pandemia, porque tempestade, terremotos, parece que não nos abalava, né? Não, foi lá em Brumadinho aquela tragédia. Não, foi lá em
Manhattan, no World Trade Center, não foi comigo. Não, foi lá na Indonésia, foi no Japão, foi em São Paulo, no alagamento. Não foi nem na minha casa, para que eu vou orar? Não, você não pode ficar anestesiado com estes sinais. Preste atenção nas trombeiras que estão sendo soadas. Você pode ficar de pé comigo? Sabe, é difícil pregar isso aqui, porque se percebe que isso não está mais no coração das pessoas. Sonhar com o céu, desejar o céu, está difícil. As pessoas estão como o dia de Noé. E você acha que ela fora? Não, dentro da igreja nós estamos como os dias de Noé, casando, dando em casamento, e estamos dizendo: o nosso Senhor tarda em voltar, mas Ele vem. E Ele vem buscar os eleitos. Ninguém sabe o dia nem a hora. Eu vejo muitas pessoas tentando aí adivinhar, marcando data, tentando colocar uma data onde Jesus vai voltar. Pois nem Ele mesmo sabe, mas sim o Pai sabe. Quinta-feira aqui foi pregado sobre arrependimento. Hoje, Deus está te trazendo um despertar. É hora de você mostrar que você é igreja. Eu fico observando, eu sei que a gente faz tipo um certo termômetro. Mas, por exemplo, nas lives da nossa passa de 17, 18 pessoas. E aqui chega a dar 200 pessoas. Eu reconheço que tem casa, igual em casa mesmo, já teve dia de ter 12 pessoas assistindo a live aqui, num celular só. Mas nós somos igreja aqui. Nós somos igreja amanhã, na segunda-feira. Lá no meu trabalho nós somos igreja. Eu sou igreja na quinta, eu sou igreja todos os dias. Não é porque lá no meu trabalho eu não levanto a mão, eu não choro, lá eu não sou igreja. Sim, eu sou igreja. Que o Senhor coloque arrependimento no seu coração. Que o Senhor coloque desejo de morar no céu no seu coração. E essas pandemias não vão te assustar, porque Deus te preparou para este momento. Ele sempre vem avisando que o mundo há de mal a pior. Não é para você ficar assustado com essas coisas, porque você foi avisado. Você já sabia. É cumprimento da palavra de Deus. Tem gente falando que essa pandemia é do Satanás. Meu irmão, Jesus anunciou a consumação do século. Vai cumprir. Queira você, queira ou não, vai cumprir. Tudo isso aqui vai acabar, tudo vai passar. Jesus te parou nessa quarentena para te dizer um versículo aqui que está na minha mente. Eu vou até abrir ele e já estou encerrando. Romanos 12, capítulo 2, muito conhecido. Mas é tão conhecido que parece que nós nunca aplicamos na nossa vida. Diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Irmão, você quer desfrutar com abundância de graça? Você quer viver uma vida abundante? Essa vida abundante, irmão, não é essa vida materialista que está na sua mente. Vida abundante é vida abundância em graça, abundância em perdão, abundância em misericórdia, abundância de vida de Deus em nossa vida. É essa abundância que Ele tem para você. Mesmo em guerras, mesmo em pandemias, Ele conserva os eleitos vivos permanentes na sua presença. Eu quero orar por você, com você. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus. Espírito de Deus, que
sabe como eu relutei em dizer isso aqui. Mas foi a tua vontade, foi o teu querer, eu creio que é um despertar para nós nesses últimos dias. Ah, meu Pai, me coloca no meu desejo, no meu coração de andar pelas ruas de novo. Coloca no meu coração, meu Pai, de poder dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Volte, Senhor Jesus. Que a minha oração não seja mais uma oração capitalista, uma oração egoísta, mas que seja uma oração, Pai, dai-me filhos na fé. Pai, coloque em minha boca palavras que levam salvação às vidas que estão perecendo. Sim, meu Deus, que com sinceridade nós chegamos aqui a este lugar, porque nós não somos atores, Pai, nós somos simplesmente servos, e o Senhor conhece a sinceridade do meu coração pela qual eu falo contigo nesta hora. A tua igreja se reúne aqui neste santo lugar, neste local de adoração, e em nome de todos os meus irmãos que estão aqui nesta noite, eu me peço, Pai, nos perdoe. Pai, nos perdoe. E nos faz entender novamente, Senhor, qual é a perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas, para que nós, como igreja, possamos ser dispenseiros das tuas boas obras, das tuas obras do Senhor. Ah, meu Pai, obrigado por esse despertar. Obrigado, meu Deus, embora muitos não vão entender, mas obrigado por esse momento em que estamos passando, porque o Senhor não nos deixou perecer antes que nós pudéssemos entender que mais uma vez o Senhor está ressuscitando no nosso coração, que o Senhor irá voltar. O Senhor vem. Oh, aleluia. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, pela tua igreja. Eu tenho certeza que sairemos daqui mais fortes e entender qual é a nossa posição na festa. Que o Senhor possa cada dia instruir os nossos caminhos. Nos ensina a ser luz, Pai. Não luz como um gosto assim, luz como a tua palavra ensina. Nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, e convertendo o nosso coração a ti nesta noite, nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos, porque sabemos que o Senhor vive, e porque o Senhor vive, nós cremos no amanhã.